de trabalho, lidando com suas equações. A experiência mística da realidade é, de fato, uma experiência essencialmente não sensorial. Segundo esse autor, embora as experiências místicas profundas não ocorram, via de regra, sem uma longa preparação prévia, os insights ou intuições mais diretos são experimentados por todos, na vida cotidiana. A preparação da mente para essa consciência imediata e não conceitual da realidade é um propósito básico das escolas de misticismo oriental, e é também largamente desenvolvida entre os adeptos do espiritismo, através das técnicas do desenvolvimento das faculdades mediúnicas. O objetivo básico dessas técnicas parece ser o silenciar da mente pensante, por meio da concentração e da abstração das distrações, e na transferência do foco da consciência, ou da energia psíquica, do ego racional, analítico e cortical, para o inconsciente subcortical e intuitivo. Como será visto mais adiante, o transe mediúnico é uma forma típica de estado intuitivo. Quando a mente racional é silenciada pelas diversas técnicas de meditação, o padrão eletroencefalográfico do cérebro muda para o predomínio das ondas alfa. Como o córtex cerebral exerce um papel inibitório sobre as estruturas subcorticais, essas estruturas são liberadas. Estando mais livres, é facilitada a liberação das instâncias do inconsciente, uma região da personalidade que poderá entrar em contato com realidades outras do universo, segundo a posição espírita, ocorrendo assim a ativação das faculdades mediúnicas, através da intuição ou de outras modalidades de intercâmbio. Em termos psicológicos, ocorre um desvanecimento do complexo do eu, e o centro da consciência se desloca para níveis mais profundos da personalidade, ou é simplesmente abolido. Segundo Jung, esse é o mecanismo do denominado processo de individuação, embora esse autor não pareça ter tentado explicá-lo em termos neurofisiológicos. Mas é na direção do centro da alma que se processa esse movimento, em direção ao seu best junguiano, a sétima morada de Santa Teresa, a Imago Dei. Ao assimilar essa região da alma, de forma natural e sadia, vivencia o indivíduo experiências similares à descrita por Yogananda, que conheceu o centro do empírio como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Yogananda vai além ao ensinar que a aceleração da evolução humana é proporcionada pelo desenvolvimento da intuição por meio da concentração da atenção. Diz que a intuição nascida da concentração percebe a verdade por meios internos, intrapsíquicos, e que o método usual de aprendizagem depende do senso de realidade e de experiência, além da capacidade de inferência, o qual pode apenas explicar a aparência das coisas. Também ensina que por meio da intuição é possível a realização de qualquer processo de conhecimento correta e diretamente, sem a intermediação dos sentidos. Como já foi dito, a física moderna tende a confirmar essa linha de pensamento oriental, e aponta na mesma direção da hipótese espirítica, conforme será demonstrada mais adiante. Talvez não seja indiscrição comunicar o fato de o médium Chico Xavier haver relatado ao autor, pessoalmente, vivência semelhante à descrita por Yogananda, mas comparada, pelo médium, a uma descrição de Vivekananda. Esse diálogo foi feito em particular, quando o autor deste ensaio consultava-o a respeito de uma vivência intuitiva experimentada há 20 anos atrás. A esse respeito, convém o leitor estudar aprofundadamente a obra erudita, já citada, de William James, que trata dos aspectos psicológicos e psicopatológicos das modalidades da experiência intuitiva. 4. As funções paranormais. Jung declara que seus estudos das ciências naturais lhe haviam ensinado que veiculavam uma quantidade imensa de conhecimentos especializados, mas sem grande profundidade. Seus estudos filosóficos lhe ensinaram que sem alma não havia saber nem conhecimento profundo. No entanto, nunca se falava da alma. Memórias, Sonhos e Reflexões, obra póstuma. Leu um livrinho sobre os primórdios do Espiritismo,
O material era indubitavelmente autêntico. Constatou que em todas as épocas, nos mais diversos lugares da Terra, as mesmas histórias eram contadas. Leu praticamente todos os livros dessa época sobre o espiritismo. Contudo, comentei o assunto com meus colegas, e com grande espanto constatei que reagiam não acreditando, por brincadeira, ou então por uma recusa ansiosa diante de tais fenômenos. Eu me espantava com a segurança de suas afirmações sobre a impossibilidade dos fantasmas, das mesas girantes e com a certeza que tinham de que tudo isso era um embuste. Contudo, Jung declara que se tornou temeroso de permanecer afastado do mundo e de adquirir a fama duvidosa de um personagem excêntrico, se continuasse a relatar seus estudos sobre o espiritismo. Certamente, por isso, seus escritos primam pela ambiguidade, o que salvou do destino dos pesquisadores abertamente psiquistas. Somente autorizou a publicação de sua autobiografia após a sua morte. Contudo, mesmo em vida estudou o espiritismo e publicou uma tese sobre o assunto sobre a psicologia e a patologia dos assim chamados fenômenos ocultos, 1902. Jung constatou que a relação médico-doente, principalmente quando intervém uma transferência do doente ou uma identificação mais ou menos inconsciente entre médico e doente, pode ocasionalmente conduzir a fenômenos de natureza parapsicológica, Op. Cite, Pag. 125. Cita o caso de um doente que curara de uma depressão psicógena. O paciente casou-se em seguida, mas a sua esposa era uma das mulheres que não amam verdadeiramente os maridos, sentem ciúmes e destroem as amizades deles. Após um ano, Jung fazia uma conferência, e voltou ao hotel, quase à meia-noite, deitou-se. Por volta das 2 horas acordou espantado, persuadido de que alguém entrara em seu quarto. Tinha a impressão de que a porta se abrira precipitadamente. Acendi a luz, mas não vi coisa alguma. Pensei que alguém se enganara de porta. Olhei no corredor, silêncio de morte. Estranho, pensei, alguém entrou no meu quarto. Procurei avivar minhas lembranças e percebi que acordara com a sensação de uma dor surda, como se algo tivesse ricocheteado em minha fronte e em seguida tivesse batido na parte posterior de meu crânio. No dia seguinte, recebi um telegrama me avisando que aquele doente se suicidara. Deram um tiro na cabeça. Soube mais tarde que a bala se detivera na parte posterior do crânio. Cite, Pag. 126. Exemplos como esse não são raros, mesmo na vida pessoal do autor, mas o exemplo de Jung é suficiente diante de sua autoridade e do seu renome mundiais. Mas Jung foi admoestado por Freud, que muito ansioso lhe disse: "Meu caro Jung, prometa-me nunca abandonar a teoria sexual. É o que importa, essencialmente. Olhe, devemos fazer dela um dogma, um baluarte inabalável, contra a onda de lodo negro, do ocultismo Op. Cite, Pag. 136. Ernest Jones, em sua monumental biografia de Freud, relata que o mesmo sofrera diversos desmaios durante discussões de ordem teórica com seu discípulo mais importante, na época, Carl Jung. Tece algumas críticas a Jung, mas acaba por reconhecer o seu valor e a sua extraordinária produtividade intelectual. Os fenômenos denominados por Freud de ocultos existem ao longo da história e não constituem nenhuma novidade. Magos, feiticeiros, derviches, profetas, pitonisas, médiums ou simplesmente sujeitos são elementos indefectíveis na cultura de todos os povos. Charles Richet, o criador da metapsíquica, dividiu em 4 períodos e evolução histórica dos chamados fenômenos ocultos. Período mítico, que se estende desde a pré-história até o médico vienense Anton Mesmer e sua teoria sobre o magnetismo animal, em 1778. Período magnético, interregno para o advento do espiritismo. Introduz a noção de fluido, e sua escola também é denominada de fluidista.
Mesmer possuía notáveis dotes magnéticos, e obteve retumbante sucesso clínico, mas sofreu violenta perseguição por parte da Sociedade Médica Vienense, tendo sido forçado a mudar-se para Paris. Lá obteve o beneplácito da Rainha Maria Antonieta, após curá-la de seus acessos de enxaqueca. A rainha forçou a sua aceitação por parte da comunidade científica parisiense. Segundo sua escola, as neuroses dependeriam do sistema nervoso autônomo, e as modificações se dão pela transmissão dos fluidos. Contudo, houve oposição por parte da comunidade científica, que considerou os efeitos mesméricos como de caráter psicológico e fruto da sugestão. Bertrand foi o primeiro a explicar o magnetismo pelo hipnotismo artificial e a praticá-lo, mas foi J. Bride quem recebeu o mérito da descoberta do hipnotismo. De acordo com a posição espírita, existem tantos fenômenos de transmissão do fluido magnético, para o bem como para o mal, como os efeitos da sugestão, que são irrefutáveis, mas que de modo algum explicam todos os fenômenos observados. O Espiritismo desenvolveu extensa gama de conhecimentos, de ordem terapêutica através dos passes magnéticos. Nos primórdios, a teoria animista de Bride recebeu a adesão de Tuque, Forel e outros, que criaram a escola de Nancy, permanecendo a escola fluidista na Salpêtrière. Contudo, a partir dos estudos de Charcot sobre a histeria, o pensamento médico foi se deslocando até culminar na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, passando antes pelos estudos de Beringen, Janet, Breuer e outros. A vertente fluidista sofreu continuidade através do espiritismo, principalmente depois dos fenômenos de Desville, protagonizados pelas irmãs Kat e Margaret Fox. Na Europa ocorreu a epidemia das mesas girantes, que culminou com a sistematização feita por Allan Kardec, em 1857, com edição de Le Livre d'Esprit, écrit sous la dictée et publié par ordre d'esprit supérieur. Todavia, o espiritismo teve pouca repercussão científica, evoluindo para o campo predominantemente religioso e filosófico. Esse movimento tão amplo e vasto foi registrado por Sir Arthur Conan Doyle, o genial criador do personagem Sherlock Holmes, em sua magistral obra História do Espiritismo. Ao publicar o Livro dos Espíritos, Allan Kardec julgou a ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Livro dos Espíritos, Feb. Pags. 28, 29. Mas concluiu que os sábios acabariam por se render à evidência dos fatos. Idem. O período científico começou com os trabalhos de Sir William Crookes, ao estudar os médiums excepcionais Daniel Omi e Florence Cook. Esse período pode ser subdividido em duas etapas, o período da metapsíquica de Charles Richet e o período parapsicológico, com as rigorosas experiências de J. B. Heine, da Duke University. Em Tereashoft e Mind, Heine descreve a parapsicologia como sendo uma ciência que se ocupa de fenômenos mentais e da conduta, que parecem responder a princípios não conhecidos. R. Amadou define como sendo a evidenciação e o estudo experimental das funções psíquicas que ainda não estão incorporadas ao sistema da psicologia científica, com a finalidade de incorporá-las ao dito sistema então ampliado e complementado. A grande contribuição da parapsicologia foi, através de métodos matemáticos, e portanto dentro das restrições impostas pelo método científico, a de demonstrar a existência das funções paranormais, que englobam a percepção extrasensorial ESP, e a psicocinésia, ou ação direta da mente sobre a matéria, PK, as quais independem das restrições impostas pela dimensão espaço-tempo e pela causalidade. Essas descobertas foram grandemente reforçadas pelos modernos avanços das teorias quântica e da relatividade, como foi visto no capítulo precedente. Em Tereashoft e Mind, Heine indaga, existe algo extrafísico ou espiritual na personalidade humana? A resposta experimental é afirmativa.
Não será demais repetir que suas experiências foram reconhecidas como cientificamente válidas pela Associação Americana de Psicologia. O que caracteriza a parapsicologia é justamente o método quantitativo, estatístico, que consiste em aplicar, em larga escala, e em qualquer indivíduo, testes específicos que podem comprovar a existência das funções paranormais ou psi. Trata-se de verificar se os resultados traduzem um desvio estatisticamente significativo, inexplicável pela simples probabilidade matemática. Vale repetir que a realidade da parapsicologia apresenta estreita afinidade com os avanços da física nuclear e, em especial, com o princípio da indeterminação de Heisenberg. Segundo Servinho, os trabalhos de Aksakov, Bosano, Myers e outros teóricos do espiritismo científico permaneceram incólumes, não sofrendo o menor abalo por parte da parapsicologia. Hina indica alguns caminhos para testar a sobrevivência da alma. Alguns avanços parapsicológicos nesse sentido foram feitos na antiga União Soviética. Pode parecer, à primeira vista, um contrassenso o fato de que a mente possa transcender as limitações impostas pelo contínuo espaço-tempo e a causalidade. Contudo, essas faculdades aparentemente absurdas foram confirmadas matematicamente pela parapsicologia, e se enquadram perfeitamente dentro do novo edifício que a física atômica vem erguendo nas últimas décadas. Por meio dos gigantescos aceleradores de partículas, puderam os físicos nucleares demonstrar que a matéria é quadridimensional. Demonstraram também que, em um sentido estrito, os átomos não são compostos de matéria em si, como queria crer a física clássica, mas são formados por partículas subatômicas que não são nada mais que pacotes de energia, possuindo uma estranha configuração dual, sendo, ao mesmo tempo, ondas e partículas. Através do bombardeamento dos átomos, descobriram, os físicos, que as partículas subatômicas podem se desmaterializar, sumindo completamente no que Einstein denominou campo, podendo outras partículas surgir do nada, sob a roupagem de novas partículas, são conhecidas já há cerca de 200, descrevendo uma trajetória em direção ao futuro ou ao passado. Perplexos, os físicos descobriram a unidade fundamental do universo, incluindo aí a mente do observador, que deixou de ser pesquisador independente para ser participante. O autor admite a possibilidade teórica de, no futuro, ser detectado o que a Luiz denomina átomos mentais, o que viria a lançar uma nova luz sobre a dinâmica do funcionamento das funções parapsicológicas e mediúnicas. Essa síntese entre ciência, filosofia e religião é um dos pressupostos básicos do espiritismo. Seguindo o modelo do raciocínio lógico, se o encéfalo é puramente material, conforme têm demonstrado as análises anatomopatológicas, bem como as modernas técnicas da microscopia, da bioquímica e da radiologia, é lícito supor que as estruturas responsáveis pelas funções transcendentes estejam localizadas em algum tipo de órgão que não esteja limitado às condições impostas pelo contínuo espaço-tempo, bem como pela causalidade. A quem possa parecer absurda essa hipótese, deve ser recordado que não existe nada mais absurdo, no campo das chamadas ciências naturais, do que a própria tessitura íntima da matéria, em seus níveis atômicos e subatômicos. Ora, segundo a posição espírita, o locus dessas funções transcendentes é a própria mente, aqui entendida como coisa, com existência própria e com independência em relação à matéria, pelo menos no sentido próprio da física. Essa mente é a própria alma, enquanto encarnada, ou espírito, após a morte do corpo físico, para utilizar a terminologia revelada pelos espíritos. Atravessado o Rubicão, surgem novas e complexas questões. Qual a natureza da alma? Que tipo especial de matéria ou de energia a compõe? Qual a sua forma organizacional? Que tipo de anatomia ela possui? Que mecanismos funcionais ou fisiológicos são responsáveis pelo seu funcionamento?
como ela interage com o corpo físico, em particular, e com o mundo material em geral. Em que sentido ela está dependente do mundo quadridimensional? Ou que outras dimensões a circunscrevem? De onde veio, como surgiu e para onde vai? Em que sentido ela é eterna? O que é ser eterno? E assim, sucessivamente, o raciocínio vai deixando o plano da lógica formal para adentrar o denominado processo da intuição. Diante do imponderável, e do aparentemente impenetrável, o dualista psicofísico Jelinek propôs a teoria do paralelismo, com a qual não concorda o espiritismo, que é fundamentalmente interacionista. Até certo ponto, poder-se-ia afirmar que a posição espírita é uma espécie de monismo, como foi dito nos capítulos precedentes. Contudo, foge ao conhecimento do autor um posicionamento claro a esse respeito, na literatura espírita. Mas o presente ensaio é apenas um resumo esquemático, mais preocupado com assuntos práticos, tais como psicodiagnóstico, psicoterapia, ainda que empíricos, com o ensejo de ajudar a aliviar o sofrimento humano. Ora, um dos mais importantes campos da medicina é o estudo das doenças psicossomáticas. Essas afecções comprovam o grau de interação existente entre os processos físicos e psíquicos. Além dos distúrbios puramente psicológicos, de fundo psicogenético, que seguem um modelo mais ou menos semelhante ao das neuroses funcionais, descobertas pela escola pavloviana, com os estudos experimentais em cães, por exemplo, ou das neuroses humanas mais complexas, propostas pelos modelos psicanalíticos de diversas escolas. O espiritismo acrescenta o modelo de doenças físicas cuja matriz jaz em disfunções no perispírito ou psicossoma, conforme será visto nos próximos capítulos. Cães, ratos etc. foram submetidos a experimentos laboratoriais, onde neuroses experimentais desencadearam úlceras pépticas etc. São bem conhecidos dos clínicos gerais as doenças de etiologia psíquica, tais como dermatites, neurodermites, urticária, psoríase, gastrite, úlcera péptica, dispepsias, colites, gastroenterites, hipertensão arterial essencial, palpitações, extrasístoles, dispneias, asma brônquica, disfunções menstruais, distúrbios sexuais, desvios do impulso sexual etc. Já foi demonstrada a relação entre tuberculose cavernosa e impulsos homossexuais latentes. No campo da ortopedia e reumatologia, tem-se o exemplo clássico da artrite reumatoide. Os médicos peritos, e o autor tem longos anos de experiência em perícia médica, conhecem bem a que ponto podem chegar os clientes com neurose de renda. No campo criminalístico, a síndrome de Ganser, ou psicose carcerária, é típica. No capítulo das síndromes conversivas, a neurose histérica ocupa destaque especial. Em sentido inverso, isto é, alterações somáticas determinando disfunções mentais, tem-se a reação exógena de Bonhoeffer, a encefalopatia de Wernicke, a síndrome de Korsakoff, as doenças de Pick, de Alzheimer etc. Seria fastidioso o prolongamento dessa lista de afecções que comprovam as interações mente-corpo. Segundo a Luiz, e as funções paranormais e mediúnicas o confirmam, a mente, tal como as partículas subatômicas, também tem uma natureza dual, matéria e espírito. No próximo capítulo será feito um resumo dos processos por meios dos quais se dá a interação corpo físico-corpo espiritual, segundo a posição espírita. Será adiantado aqui que, do mesmo modo que no processo da intuição, esses mecanismos ocorrem nas instâncias inconscientes, cujo substrato anatomofuncional é o citoplasma dos neurônios, especialmente dos localizados nos núcleos da base. Segundo Amadou, a condição necessária, mas não suficiente, para que ocorram os fenômenos paranormais é o transe. É claro que aqui também, como em todas as regras, existem certas exceções. Isso porque o transe abre as comportas do inconsciente,
onde estão localizadas as funções paranormais e mediúnicas. Segundo P. Janet, o transe se relaciona com uma baixa tensão dos processos psíquicos. 1. Abaissement du niveau mental. Em outros termos, pode haver um estreitamento do campo da consciência, com dissociação dos processos psíquicos, daí a possibilidade de surgimento de material histeriforme, como personalidades subconscientes, muito comuns, e observadas tanto em centros espíritas como em seitas pentecostais ou nos serviços de pronto-socorro psiquiátricos. Pode haver também uma obnubilação da consciência, fenômeno mais generalizado do que o anterior. A escola pavloviana explica-o por meio de um processo de inibição generalizada do córtex cerebral. É claro que aqui estão excluídas as patologias graves que provocam obnubilação, tais como encefalites, traumatismos crânioencefálicos, intoxicações exógenas etc. É conveniente recordar que os processos inconscientes implicam, além de mecanismos psicológicos, aspectos neurofisiológicos, endocrínicos, por um lado, e processos de ordem espiritual, segundo a posição espírita, quando o transe for de natureza mediúnica. Mas nem todos os transes possuem elementos mediúnicos, que são, na opinião do autor, uma minoria. Jaime Servinho Além do Inconsciente, Feb. 1968, afirma que existem sujeitos dotados, denominados metagnomos, que atuam, pelo menos aparentemente, sem sinal algum que denote a existência de transe. Uma característica fundamental desse estado, além das citadas alterações da consciência, é a passividade. Em termos psicológicos, representa o abandono, por parte do eu, do controle do material psíquico, bem como da atividade crítica e discriminativa, dos juízos etc. Em termos neurofisiológicos, tem sido constatado um predomínio das ondas eletroencefalográficas do tipo alfa. Entre os hindus esse estado é alcançado, nas práticas especiais de Raja Yoga, a pratyahara, ou abstração, com esvaziamento, do foco da consciência, de todo o material psíquico. Segundo Yogananda, nesse momento ocorrem alucinações, que não devem ser levadas em consideração, para que se possa atingir estados mais avançados de consciência, onde ocorre a percepção intuitiva, o dhyana e, em seguida, o samadhi. Mas esses aspectos fogem ao tema proposto neste capítulo. Segundo Servino, a interiorização da consciência é o aspecto básico do transe. Se uma das características básicas do transe é o afrouxamento do controle do ego sobre os processos inconscientes, fica claro que pessoas com psicose latente, com psicoses pregressas ou surtos psicóticos recidivantes não se devem submeter a esse tipo de experiência. Igualmente, como o transe desencadeia reações neurovegetativas, como será visto mais adiante, pessoas com afecções cardiovasculares, neuronais, infecciosas etc., também devem se abster dessas práticas, pelo menos em tese. Aliás, o próprio Freud abandonou a prática da hipnose, como método terapêutico, ao constatar as inúmeras inconveniências que apresenta. Segundo Servinho, a dissociação pode ser explicada, em termos neurofisiológicos, por áreas de inibição mais ou menos extensas do córtex cerebral, que podem ser desvinculadas da consciência normal. Na dependência da região do encéfalo que adquire autonomia funcional, pode haver a escrita automática, a palavra automática, gestos ou automatismos psicomotores, quando a região for motora, ou alucinações, quando a região for do córtex sensorial. Quando o automatismo é mais extenso, pode-se observar o aparecimento de uma nova personalidade. Em geral ocorre amnésia lacunar acompanhando o processo, OP-CIT. Durante o transe podem ocorrer fenômenos puramente psicológicos, oriundos do vasto repertório de material inconsciente, mas também costumam aparecer, mais raramente, processos paranormais ou mediúnicos. No próximo capítulo,
será apresentada a classificação dessas ocorrências, pelo Espiritismo, utilizando-se da argumentação de Alexandre Aksakoff. O diagnóstico diferencial não é simples, sendo bastante difícil, levando-se em conta simplesmente os aspectos cognitivos. É necessário alto grau de captação intuitiva, penetração empática, além de muita prática, para não se errar em excesso, em relação ao diagnóstico diferencial. Isenção, imparcialidade, ausência de preconceitos e prejuízos intelectuais de qualquer espécie são fundamentais para não se cair em credulidade fácil, tanto de um lado quanto de outro. Penfiel realizou estudos eletroencefalográficos que assinalaram diferenças entre a atividade elétrica do cérebro no transe hipnótico e no sono. O transe pode ser superficial, quando o sujeito pode recordar-se de tudo e até duvidar do fato de ter permanecido em transe, ou profundo, com inconsciência completa e amnésia posterior. Quanto à duração, pode ser fugaz ou prolongado. Segundo Jung, o paciente esquizofrênico está num estado patológico semelhante ao sono, do qual não consegue acordar. É errôneo considerar que o catatônico ou autista não apresenta riqueza de vida psíquica, embora voltada exclusivamente para dentro de si mesmo. Von Hartmann já levantara a hipótese de que, no transe, os processos psíquicos estejam vinculados à região centroencefálica, em face da onda inibidora que varre o córtex cerebral. Servinho afirma que o transe pode colocar o indivíduo em contato mais íntimo com a própria alma, com a personalidade integral, de que a consciência é pálido reverberop. Cite. Jung pensa de modo semelhante. O transe pode ser patológico, como nos estados crepusculares da epilepsia, especialmente do lobo temporal, e da neurose histérica. Também no pré-coma, no delírio febril, no período pré-agônico e nas diversas afecções neurológicas, infecciosas etc., podem surgir estados similares ao transe. Segundo Gelei, Osti etc., podem surgir transes espontâneos nos indivíduos hereditariamente predispostos, e não necessariamente patológicos, os quais denominam médiums, sujeitos dotados, metapsíquicos, sensitivos, metagnomos etc. Formas de transe também são utilizadas como terapias, tais como a técnica do sonho acordado de Robert Desolé, a imaginação ativa de Jung, regressão de memória e a própria prática mediúnica. De acordo com Servinho, os transes provocados podem ser hipnóticos, mediúnicos e farmacógenos. Berem, entre outros, explicou o transe pelo processo da sugestão. MacDougall ensina que é fruto de um processo de comunicação que resulta na aceitação convicta de ideias, crenças ou impulsos, sem a necessidade de fundamentação lógica. Pode também haver autossugestão. Já o pesquisador russo Pavlov apresenta uma explicação reflexológica. De alguma forma, as experiências de Heine reabilitam, em certa medida, a corrente fluidista de Mesmer, e tendem a confirmar as revelações dos espíritos, pois a percepção extrasensorial e a psicocinesia implicam a existência de uma energia psíquica. Servino informa que Janete realizou experiências com sugestão à distância, e em 25 experiências obteve 18 êxitos completos e 4 parciais, mas não publicou esses resultados, evitando comprometer-se. Heine explica que isso não pode ser sugestão, pois não havia nenhuma relação sensorial entre o experimentador e o sujeito. Volgense, da corrente reflexológica, considera a hipnose como sendo uma descerebração fisiológica reversível e enfatiza o papel do subcórtex como substrato anatômico dos reflexos provocados por sugestão. Certamente é dispensável uma descrição pormenorizada das funções paranormais, uma vez que existe vasta literatura acessível ao leitor. Contudo, é conveniente reforçar que as funções parapsicológicas indicam que a personalidade possui estruturas que não estão submetidas às limitações de tempo, espaço, causalidade etc.,
uma vez que não existe função sem órgão. 5. As funções mediúnicas. No prefácio da edição alemã da sua monumental obra Animismo e Espiritismo, Alexandre Aksakov declara: o objetivo geral do meu trabalho não foi provar e defender a todo custo a realidade dos fatos mediúnicos, mas aduzir a sua explicação um método crítico, conforme as regras indicadas pelo Sr. Atmanov. Cite, Feb. 1978. O grande filósofo alemão von Hartmann admitia a realidade psíquica dos fenômenos mediúnicos, mas os considerava como meros produtos de vivências alucinatórias. Para aceitação da sua realidade objetiva, von Hartmann exigia certas condições experimentais. Essas condições foram introduzidas pela metapsíquica de Charles Richet, especialmente com notáveis experiências como as do Sir William Crookes, mas as condições estudadas eram tão excepcionais que não foram aceitas pela ciência oficial. Ora, essas condições, impostas pelo método científico, foram em parte supridas pela parapsicologia de J. B. Heine. Conforme foi dito, sumariamente, nos capítulos precedentes, os modernos avanços das teorias quântica e da relatividade abrandaram os rigores da metodologia científica, apesar das enormes resistências afetivas intelectuais da comunidade científica. A admissão da realidade subjetiva desses fenômenos é o suficiente, do ponto de vista da psiquiatria. Fuge às finalidades deste trabalho a apresentação de argumentação e de fatos comprobatórios da realidade objetiva dos mesmos. Isso também se torna redundante em face da vasta literatura do espiritismo, da metapsíquica, da parapsicologia, da teosofia, da yoga e autores de grande conceito na comunidade científica, já citados. R. Johnson revela que a psicologia de Jung nos leva de volta à alma como uma realidade concreta, passível de ser conhecida, descrita e vivenciada. Aqui está o ponto de interseção entre a vida interior encontrada nas religiões antigas e a vida interior da psicologia dos arquétipos. Ambas comprovam a realidade da alma, e ambas sabem que é apenas através da alma que encontramos o inconsciente, a vida interior. O lado que está além do ego e fora do âmbito estreito de sua visão superficial. OI, 1983. Seria interessante frisar que, atualmente, cerca da metade dos títulos publicados no Brasil versam sobre esse tema. Em relação ao campo prático, existem milhares de grupos mediúnicos, ou afins, instituições espíritas de caráter religioso, além de grande número de hospitais espíritas, como já foram anteriormente especificados alguns exemplos, dentro dos limites éticos e científicos, e fiscalizados pelos próprios CRMs. A grande deficiência se verifica em relação à pesquisa científica em laboratórios, sendo esse campo mais desenvolvido nas superpotências. Parece, ao autor, que um novo arquétipo já foi ativado no inconsciente coletivo do povo brasileiro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O estudo das funções mediúnicas da personalidade apresenta duas dificuldades quase insuperáveis. Em primeiro lugar, trata-se de uma classe de fenômenos um tanto quanto raros, pelo menos os que poderiam ser considerados como autênticos, do ponto de vista objetivo, além de serem de difícil repetição. Em segundo lugar, de acordo com Jaime Servinho, o grande escolho nas pesquisas que visam a demonstrar essa transcendental possibilidade é, paradoxalmente, o próprio médium. Cite, Feb. 1968. Contudo, apesar desses escolhos, Aksakov viu na realidade desses fatos a base de uma convicção profunda de que eles nos ofereciam uma base verdadeiramente sólida, um terreno firme, para a fundação de uma ciência nova que seria talvez capaz, em futuro remoto, de fornecer ao homem a solução do problema de sua existência. Essa suposição permanece de pé mais de um século após a sua formulação. Todavia,
o grande mestre russo enfatiza alguns percalços: o automatismo evidente das comunicações espiríticas e a falsidade arrogante, e do mesmo modo evidente, do seu conteúdo, os nomes ilustres, com que elas são frequentemente assinadas, constituem a melhor prova de que essas comunicações não são que pretendem animismo e espiritismo. Vol. I. Pag. 20. Feb. Aduz que nada, à primeira vista, justifica a suposição de uma intervenção dos espíritos. Só mais tarde, quando certos fenômenos de ordem intelectual os obrigam a reconhecer uma força inteligente extramediúnica, é que esquecemos as primeiras impressões e encaramos com mais indulgência a teoria espirítica em geral idem. De acordo com Aksakov, com o prosseguimento da experiência prática, os lados fracos do espiritismo tornavam-se cada vez mais visíveis: a banalidade das comunicações, a pobreza do seu conteúdo intelectual, ainda quando elas não são banais, o caráter mistificador e falso da maioria das manifestações, a inconstância dos fenômenos físicos, a credulidade, a preocupação, o entusiasmo irrefletido dos espíritas e dos espiritualistas, finalmente a fraude, e ainda uma multidão de dúvidas, objeções, contradições e perplexidades de toda a espécie. Em sua busca, Aksakov declara que chegou a duvidar do espiritismo, e crer que não passava de mais uma ilusão da humanidade, tal como a teoria geocêntrica de Cláudio Ptolomeu etc. Paradoxalmente, o pensamento de Aksakov foi impulsionado em favor da teoria espírita justamente pela crítica objetiva de von Hartmann. A partir daí começou seu trabalho importantíssimo de sistematização da fenomenologia espírita, a qual veio ao encontro de suas suspeitas e solidificou seus conceitos, em favor da sobrevivência da alma. Descobriu Aksakov que a principal dificuldade do espiritismo é a tendência, entre seus seguidores, de atribuir tudo à intervenção dos espíritos. O oposto ocorre com os cépticos ao negarem tudo. Aqui, como sempre, a verdade se encontra entre os dois. Cite. Outro paradoxo no desenvolvimento do pensamento de Aksakov foi que a luz só começou a despontar no dia em que foi obrigado a admitir, pelos fatos, que todos os fenômenos mediúnicos, quanto ao seu tipo, podem ser produzidos por uma ação inconsciente do homem vivo destaque do autor, e que a atividade psíquica inconsciente de nosso ser é limitada à periferia do corpo e não apresenta um caráter exclusivamente psíquico, produzindo efeitos físicos e mesmo plásticos idem. A essa atividade extracorpórea do inconsciente do indivíduo pertencem os fenômenos antes ditos sobrenaturais, a que deu o nome de animismo. Dessa maneira, Alexandre Aksakov chegou não a uma, mas a 3 hipóteses, suscetíveis de fornecer a explicação dos fenômenos oriundos do inconsciente. Primeiro, personismo, fenômenos psíquicos inconscientes e produzindo-se nos limites da esfera corpórea, consequente ao fenômeno fundamental do desdobramento da consciência, ou transe, ou dissociação. Aqui entra a psicopatologia isenta de prejuízos intelectuais, no diagnóstico diferencial entre mediunismo, neuroses e psicoses. Para o autor russo, o personismo pode ser normal, anormal e fictício e demonstra a não identidade entre o eu individual, interior, inconsciente e o eu pessoal, consciente, exterior. O conceito de Aksakov do eu interior se aproxima muito do conceito junguiano de Selbst. William James prefere utilizar o conceito de foco de energia na personalidade, que pode ser deslocado pelas experiências de caráter religioso. Cite. Essa descoberta de Aksakov é importantíssima para a psicologia. Segundo, animismo, fenômenos psíquicos inconscientes, quando produzidos fora dos limites da esfera corpórea, tais como a telepatia, a telecinesia, as materializações etc. De acordo com Aksakov, haveria aqui uma exteriorização de elementos da própria personalidade do sensitivo, provocando efeitos psíquicos, físicos ou plásticos.
Aqui o pensamento axacofiano se aproxima muito da escola fluidista de Mesmer. Segundo ele, o fenômeno da bicorporeidade atribuída a Santo Antônio seria um exemplo extremo de animismo. Axakov usa o termo animismo por ser derivado de anima ou alma, que não seria o eu individual, que pertence ao espírito, porém é apenas o envoltório ou corpo fluídico desse espiritual. Allan Kardec usa aqui o termo perispírito. Aloysio usa psicossoma, e Ehlenbach denomina o meta-organismo. A anima é um conceito fundamental da psicologia complexa de C.G. Jung, só que num sentido diverso. Terceiro, espiritismo, fenômenos com a mesma aparência de personismo e de animismo, porém, provocados por uma causa extramediúnica, supraterrestre, isto é, fora da esfera da existência do indivíduo. Segundo Aksakov, o conteúdo intelectual que trai uma personalidade diversa determinaria o diagnóstico diferencial. Essa postura aksakoviana é a que melhor síntese produz entre a teoria espírita e as ciências médicas na visão do autor. Contudo, muitas vezes, as três hipóteses podem servir como fundamento para a explicação de um só fenômeno. O problema é, pois, decidir a qual dessas hipóteses é preciso atender. A crítica proíbe ir além da que basta para explicação do caso submetido à análise. Idem, Aksakov introduziu na Rússia o termo mediunismo para explicar os fenômenos da terceira categoria. Destarte, a posição espírita, secundada pelas correntes afins, destacando-se a metapsíquica e a parapsicologia por um lado, e as diversas correntes da ciência oficial, por outro, provocou uma mudança revolucionária no conceito de personalidade, evoluindo para a conclusão de Doppel: as forças psíquicas constituem uma substância real. A alma humana é um organismo composto dessas substâncias psíquicas, tão eternas e indestrutíveis quanto qualquer substância de ordem mais material. Do mesmo modo que o fez em relação aos fenômenos parapsicológicos, o presente trabalho deixará de lado a imensa casuística mediúnica, bem descrita na vastíssima bibliografia espírita, passando diretamente ao estudo dos aspectos psicofisiológicos do mediunismo. O ponto de partida será o estudo do fenômeno básico do mediunismo, segundo Aksakov e outros autores, o desdobramento da consciência. O fenômeno do desdobramento da consciência é muito estudado em psiquiatria, geralmente sob a denominação de dissociação. Os fenômenos dissociativos vão desde os casos fisiológicos, normais, até os processos francamente patológicos, tanto de natureza neurótica quanto psicótica. As interpretações desse fenômeno fundamental costumam variar conforme a corrente teórica dos autores. Na doutrina espírita é mais difundido o termo transe mediúnico. Algumas correntes psiquiátricas fazem a distinção entre a dissociação neurótica e a desagregação ou mesmo dissolução psicótica. A fenomenologia, por exemplo, introduziu, com Carlos Pérez e outros, os conceitos de desenvolvimento e processo, muito especializados para serem discutidos neste ensaio. Por outro lado, Jung, o psiquiatra que mais compreendeu o material que existe na mente do doente psiquiátrico, já era menos radical, considerando, por exemplo, que a diferença entre os sintomas histéricos e os esquizofrênicos é mais de natureza quantitativa que qualitativa. É provável que ambas as maneiras de interpretar os sintomas estejam corretas, considerando que Bleuler não descreveu a esquizofrenia como uma entidade nosológica pura, mas sim o grupo das esquizofrenias. Há ainda muito mistério, e a posição espírita poderá lançar novas luzes sobre esse intrigante problema. É interessante observar que, na literatura espírita, são comuns descrições detalhadas, de modo mais ou menos literário, de casos de psicoses delirante alucinatórias encontradas no próprio plano espiritual, especialmente na obra de André Luiz. Isso aponta para a conclusão de que algumas psicoses não são, em absoluto, mero epifenômeno patológico de disfunções cerebrais.
Uma importante contribuição à compreensão das reações dissociativas foi dada pela teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Esse genial neurologista considerou as dissociações como sendo fruto do fenômeno fundamental da vida mental, a repressão, que é uma espécie de esquecimento seletivo. O indivíduo pode esquecer segmentos amplos de seu comportamento e tornar-se dissociado da realidade. Existem 3 tipos principais de reações dissociativas: amnésia, perda da memória, personalidade dupla ou múltipla. O indivíduo adota em seu comportamento 2 ou mais personalidades diferentes, e sonambulismo, caminhar dormindo. Segundo Rosenzweig, as ações que são positivamente reforçadas estão menos sujeitas à repressão do que as que têm efeito punitivo. Aqui pode estar um dos mecanismos de atuação da lei de causa e efeito admitida pelo Espiritismo como fundamental no processo de desenvolvimento espiritual, ou na aquisição de estados cada vez mais diferenciados de consciência. Vide exemplos em Psicopatologia da Vida Cotidiana de Freud. Em geral, considera-se o transe mediúnico, autossugerido, uma forma de autossugestão ou auto-hipnose. Segundo os médiuns teriam uma tendência hereditária para o transe. Diversos autores espíritas apontam nessa mesma direção, acrescentando: a doutrina espírita, a ação heterossugestiva de feição telepática, oriunda de uma personalidade espiritual de um sistema dimensional ainda insuspeitado pela física das partículas. Para Gelley, o médium é um ser cujos elementos constitutivos, mentais, dinâmicos e materiais são susceptíveis de descentralização momentânea ou dissociação. Contudo, para a posição espírita, o conceito de dissociação adquire extensão jamais prevista pela psiquiatria, e pressupõe exteriorização ou introjeção de uma forma singularíssima de energia, capaz de produzir fenômenos de ordem física, psíquica ou plástica. Essa energia, ou energias, para ser mais preciso, parece ser diferente das energias nuclear, eletromagnética e gravitacional, o tripé da física moderna. Uma das modalidades dessas energias que atuam no processo mediúnico são os denominados átomos mentais, de Lewis, que serão estudados mais adiante. Para os que não contêm um sorriso diante dessas possibilidades, é bom lembrar que as teorias quântica e da relatividade levaram os físicos à beira de um abismo insondável, absurdo e completamente ilógico, denominado de campo, que é e não é ao mesmo tempo. Não é nada e ao mesmo tempo é a fonte de todas as partículas da matéria subatômica. Os físicos ainda estão longe de ter desvendado a matéria, e para o maior deles, Einstein, Deus existe e é matemático. Voltando ao tema, durante o transe, podem ocorrer fenômenos puramente psicológicos ou, então, parapsicológicos. Mas é também possível a ocorrência de material que extrapole o material psíquico do médium, através da identificação de uma personalidade metanoica ou de uma percepção extrasensorial. Assim, fica a possibilidade de emersão, do psiquismo do médium, de material psíquico aparentemente oriundo de outros planos de existência do universo, e as personalidades desses planos, segundo Allan Kardec, se autodenominaram espíritos. Do ponto de vista da neurofisiologia, durante o transe ocorre inibição do córtex cerebral, com a liberação das estruturas subcorticais que passam a reger a atividade nervosa superior, Servinho, W. James. A baixa tensão psíquica e o estreitamento do campo da consciência, Janet, abaixamento do nível mental, significam, em linguagem neurofisiológica, inibição cortical. O transe se distingue do sono devido à preservação de pontos de vigilância no córtex cerebral. Aqui deve ser lembrada a distinção fundamental entre a vigilância neurofisiológica e a consciência psicológica. São conceitos correlatos, mas bastante diversos. Do ponto de vista psicológico, algumas formas de transe são associadas a uma alteração quantitativa da consciência, como rebaixamento ou obnubilação.
Noutras ocorre apenas uma alteração qualitativa, com o estreitamento do campo da consciência, tal como se dá nas crises epilépticas temporais. Outras formas, descritas por William James em As Variedades da Experiência Religiosa, costumam apresentar um extraordinário alargamento do campo da consciência, tal como o exemplo citado de Yogananda em capítulo precedente. Seria um grave lapso deixar de lado as importantes contribuições da psicologia transpessoal, de um lado, e a antropologia cultural, de outro, destacando-se os trabalhos profundos de Michael Arner e Carlos Castanheda, entre outros. Exemplificando, a escrita automática tanto pode ser mero produto de material inconsciente, reprimido ou simplesmente esquecido, como ser oriunda de personalidade dita metanoica. É interessante frisar que, para o ego psicótico, todo o material psíquico oriundo dos fragmentos autônomos da personalidade são vivenciados como sendo oriundos do mundo objetivo, tanto de natureza material como espiritual. Daí o caráter irredutível de suas experiências delirante-alucinatórias. A extensão maior ou menor do transe condiciona a dissociação de um segmento maior ou menor da consciência. Servinho sugere que o transe mediúnico, embora intimamente ligado ao hipnótico, tem fisiologia própria, e merece estudo à parte. Para esse autor, o transe mediúnico receberia, através das faculdades paranormais da subconsciência, funções estímulos não físicos, oriundos de uma realidade ultrafísica. Poder-se-ia mesmo admitir que o médium, ao reviver uma personalidade póstuma, está em raporte com essa personalidade, e mais, que graças ao processo sugestivo telepático, sua conduta dissociada realiza nestas condições um verdadeiro psicomimetismo, faculdade mimética do subliminal Maieres, Op. Cite. Os fatores químicos, endógenos ou exógenos, que diminuem a eficiência biológica dos neurônios corticais, libertam o subcórtex, e assim, induzem ao transe. Quem trabalha em serviços de pronto-socorro psiquiátrico conhece bem essa liberação provocada, por exemplo, pelos efeitos da ingestão alcoólica. Teoricamente pode dizer-se que a excitação de setores subcorticais produz efeito idêntico. Esse aspecto será estudado mais pormenorizadamente no próximo capítulo. De uma maneira geral, o transe pode provocar alterações de ordem motora, tais como paralisias funcionais, contraturas musculares, abalos musculares, contrações epileptiformes, catalepsia, estereotipias e flexibilidade séria. Entre as alterações das senso-percepções, destacam-se as alucinações, anestesias, analgesias, hiperestesiais, parestesias etc. Maiorov cita um paciente para quem o suave ruído do metrônomo parecia um disparo de arma de fogo. Alterações da personalidade, tais como regressão da memória, regressão a níveis de comportamento menos maturo, criptomnésia, hipermnésia, amnésia lacunar etc. Surgimento de personalidades duplas, múltiplas ou mesmo surgimento de complexos ou arquétipos mais ou menos autônomos em relação ao eu, além, claro, de personalidades metanoicas ou espirituais. Também ocorrem alterações das funções neurovegetativas, por ativação do simpático e do parasimpático, tais como somatizações, conversões, embora estas, por definição, ocorram na musculatura estriada e não lisa, alterações da pressão arterial, da frequência cardíaca, respiratória, alterações metabólicas, descontrole esfincteriano etc. Entre os fatores que parecem induzir o transe, tem-se a diminuição dos estímulos esteroceptivos, tais como o silêncio, a meia-luz etc., com consequente rebaixamento do tônus cortical. Também a prece a meia-voz atua como indutor da inibição do córtex cerebral, indução negativa de Pavlov, segundo Servinho. Finalmente a concentração com o consequente estreitamento do campo da consciência.
A inibição da atividade dos neurônios corticais também pode resultar de um déficit no funcionamento da substância reticulada ascendente, responsável pelo mecanismo da vigília. Segundo Schuss e neuroanatomia, a porção central do tronco cerebral cefálico e áreas adjacentes, formadas pela formação reticular, subtálamo, hipotálamo e tálamo medial, é essencial para a iniciação e manutenção de um estado